Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos trazer aqui, para a glória de Deus, as parábolas dos 10 servos e das 10 minas. Só a epígrafe já nos passa muitas informações. E eu quero me deter no versículo 26 e 27, que diz assim: Eu vos digo que qualquer que tiver, lhe será dado, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Aleluia. O texto da parábola, em Lucas 19, verso 11 até o 27, do 12 ao 27, está em vermelho, e nós sabemos que é Jesus falando. E Jesus falando. E nós vamos obter muitas informações, inclusive são palavras de Jesus que diz: quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse, inimigos de Jesus que não queriam que Jesus reinasse, sobre eles trarei aqui, matai-os diante de mim. Então eu coloquei aqui nessa mensagem acerto de contas. E nós vamos ver aqui que trata daquele homem dono das 10 minas, e ele trouxe ali e entregou para aqueles 10 homens aquelas 10 minas, para que aqueles homens produzissem frutos. Aleluia. Ora, eu entendo que mina aqui é algo de extrema importância, é algo extremamente de valor. E nós sabemos que quando Jesus fala, aleluia, na parábola, o valor é espiritual, espiritual. Então já saio dizendo aqui de antemão, se não tem chamada, vai para o banco, te senta lá, porque Deus vai cobrar. E se não está fazendo, dá para quem faz, porque Deus vai cobrar. Dá para entender o que é que desenhe, faça um desenho. Aleluia. Lá no versículo 12 diz assim: certo homem nobre partiu para uma terra distante, para tomar para si um reino e depois voltar. Para tomar um reino e depois voltar. Tem gente que se adonou tanto da mina que acha que Deus não vai voltar. Tem gente que se apossou da mina e acha que Jesus não vai voltar. E nós estamos falando, o tempo da graça vai terminar. E Deus não é brinquedo. Aleluia. O tempo da graça vai terminar, e aí virá o ajuste de contas. Já pregamos aqui, não há nada encoberto que não haja de ser descoberto. Mas eu não quero sair do tema. São 10 servos, né? Quando olhamos aqui a figura do número 10, nós podemos ver Deus enviando as 10 pragas no Egito, Deus enviando os 10 mandamentos. Nós podemos ver aqui a figura dos dedos da estátua na visão de Daniel, de Nabucodonosor, 10 dedos nas mãos, 10 dedos nos pés. Nós podemos ver o governo absoluto de Deus e o governo permissivo de Deus para os homens. Vou dizer o que eu disse agora há poucos dias. Deus precisa constituir igrejas para governar. E as igrejas precisam do Espírito Santo para serem vitoriosas. Porque senão vão dar conta. Aleluia. Nós vemos aqui a figura do reino manifesto. Mina, algo de valor? Não, Deus não dá nada que não seja de valor, que não tenha valor.
E quando ele dá alguma coisa, isso tem valor, muito valor. Ora, se Deus dá ministério, se Deus constitui ministério, se Deus dá permissividade para administrar igreja, meu irmão, vai cobrar. Aleluia. Vai cobrar. Glória a Deus. E podemos entender aqui 4 coisas nesta parábola. Primeiro, a mina tem que ser preservada. O que Deus dá para os homens fazer, os homens têm que preservar. Não pode desperdiçar, não pode negligenciar, não pode jogar fora, não pode desprezar. Não. Tem que ser preservado, porque ele vai vir cobrar. Meu Deus do céu, será que não se dão conta essa turma que está aí? Será que eles não abrem os olhos, não enxergam? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que ele vai vir cobrar o que é dele. Não dá medo, não dá... Ei, não dá um medinho assim, não dá um arrepiozinho assim na coluna, dizendo que Jesus vai voltar? Segunda coisa, tem que multiplicar. Ora, se é ministério repolho, sabe o que é ministério repolho? Vai tirando as folhas e vai ficando pequenininho. Isso é ministério repolho. Se é ministério repolho, não multiplica, não negocia, vai para a oração, invoca os dons do Espírito Santo, aleluia, parte para a dedicação, reconheça homens espirituais e não bajuladores, bota lá e você vai ver o salto que vai dar, e o nome de Jesus vai ser glorificado e aquilo que ele deu vai ser multiplicado. Vou dizer de novo, ele vai vir cobrar, e muitos ainda, a cobrança é na terra, começa a cobrança na terra. Ora, se Deus começa a cobrar na terra, vai para o céu? Como é que Deus começa a cobrar na terra a negligência, o desprezo? Aí cobrou tudo na terra e vai para o céu. Mas da onde? Se dá para ver já aqui com os olhos a recompensa do que plantou. Aleluia. Primeiro, tem que ser preservado. Segundo, tem que multiplicar. Terceiro, dentro da parábola, ele volta para cobrar. Ora, minha gente, o Senhor Jesus, ele não só nos deixa aí todo um recurso chamado Bíblia Sagrada, mas ainda recursos chamados livros inspirados por homens de Deus, mais ainda oração, mais ainda corpo para orar, aleluia, mais ainda os dons do Espírito Santo, tudo isso para prosperar, aleluia, e caso isso não aconteça, vai dar conta, aleluia. E a terceira coisa, ele volta para cobrar, pode ter certeza, volta para cobrar. E a quarta está lá no versículo de número 15, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos e que tinha dado o dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado. Negociando, olha só, voltando ele depois de ter tomado. O que o homem faz, não é nada do homem, minha gente, tudo é de Deus. E ele volta e toma o que é dele. Ele pega de volta o que é dele. Não existe pastor, dono de igreja, bispo, dono de igreja, reverendo. Não existe ninguém dono de igreja. Existe lá aquele que está na frente e precisa estar na unção do Espírito Santo. Aleluia. E Jesus vem e toma, é dele de volta. E agora vai para as prestações de conta. O que eu entendo aqui que ser dirigente, estar na frente de um trabalho, não é parque de diversão, não é passeio em shopping, não. É só olhar para os lados e você vai ver a quantidade de enfermos, doentes,
a quantidade de pessoas precisando de auxílio espiritual, aleluia. É só dar uma voltinha ali no hospital, caminhar ali pelos leitos e você vai ver que tem muito trabalho para fazer, aleluia. Primeira coisa também, recebeu o primeiro, né, o primeiro servo das 10 minas, recebeu 10, rendeu 10, ótimo. O segundo recebeu 10, rendeu 5, muito bom, não é ótimo, mas muito bom. Mas o terceiro escondeu, e quando eu observo aqui que todos eles receberam, eu também percebo que todo o cristão recebe alguma coisa para fazer para Deus. Todo cristão. E eu não sei o que, cada um tem que saber da sua vida, perguntar para Deus. Mas todo recebe um dom, aleluia. Todo o cristão recebe alguma coisa para fazer, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E isto é muito sério. Quando eu vejo que alguém confia algo de valor para alguém, eu penso que esse que recebe a confiança tem que devolver resultados. Porque com certeza quem lhes confiou vai querer ter uma conversa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E essa é a vida do cristão. E dentro dessa história dos 10 servos, das 10 minas, do que receberam, o que fizeram e o acerto de conta, é assustador o versículo de número 26. Observe. Eu vos digo que qualquer que tiver lhe será dado. Qualquer que tiver lhe será dado, vírgula. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Isso aqui é um paradoxo. O que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Como que não tiver? Se está dizendo que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que significa isso? E eu peço que você dobre a sua atenção. Primeiro, a primeira parte do versículo, eu vos digo que qualquer que tiver lhe será dado. Qualquer que tiver se lhe há dado. Tem, vai receber mais. É só você entender o projeto da salvação que você compreende isso aqui. Porque quem tem vida na ressurreição dos mortos ou no arrebatamento da igreja, quem tem vida mediante o arrebatamento da igreja ou ressurreição, recebe vida eterna. Tem vida, recebe mais vida ainda. Não morre mais. Não poderá morrer mais, como o próprio Lucas diz mais adiante. Será como os anjos, não poderão morrer mais. Quem tem a vida, faz para Deus, multiplica, recebe vida eterna. Aleluia. E quem não tiver, isso aqui significa dizer que todo ser humano, absolutamente todo ser vivo, está vivo porque Deus está com a sua misericórdia. Aleluia. E permite viver. Mas se não aceitar a Jesus, perde a vida que Deus lhe deu e ainda perde a eternidade. Tem o que Deus lhe deu agora, mesmo sem reconhecer a Deus, aleluia, e a partir então da sua partida sem Jesus, perderá para sempre vida eterna. E se tratando de vida, no conceito Bíblia, entendemos aqui que é sofrimento, ranger de dente eternamente. Então você tem conforto, você tem saúde, você tem vida, você come, bebe, desfruta, tem tudo, mesmo que não aceite Jesus, você tem. Mas ao renunciar à cruz, renunciar a Jesus, você perde essa mordomia que tem. Você não produziu para Deus e Deus acaba por lhe tirar até o gozo de viver. E aí, tormento eterno, afastado da presença de Deus. O ateu chega para o cristão e diz assim: ô cristão, eu não acredito na existência de Deus. Aí o cristão fala assim para o ateu: então você me prova que ele não existe. Eu quero provas que ele não existe. Aí o ateu se calou, né? Porque olhando só para um beija-flor, né? Olhando para a abelha que dá saliva, faz o
o alimento mais nobre da terra, que não pega mofo. É um inseto que Deus fez. E não mofa, não tem prazo de validade. E o mel, aleluia, foi Deus que fez. É impossível não acreditar numa vaca amarela comendo um pasto verde e dando leite branco. Existe ou não existe Deus? Uma baleia, aquele monstruoso animalzinho no mar que se alimenta de sardinha e plânctons. Meu Deus do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Como não crer na produção do alface, que faz um bem tão extraordinário para o organismo, os intestinos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o conceito de vida. Todo aquele que é cristão tem que produzir alguma coisa para Deus, porque Deus vai vir e vai cobrar. Sinto muito em lhes dizer isso. Talvez você não escute regularmente, porque só estamos ouvindo aí palavras de autoajuda. Deus vai abençoar, mas para abençoar existem conceitos e critérios, existem condições que precisamos tomar postura, precisamos tomar decisões. Precisamos mudar algumas atitudes, porque não adianta ficar falando 1 milhão de vezes que Deus vai abençoar, que não abençoa, é engano. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 27, quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse, sobre eles trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Isso é para aqueles que não aceitam o cristianismo. Esses que não aceitam o cristianismo não vão viver para ver a glória de Jesus. Não vão viver para ver a glória da igreja. Ah, como nós precisamos ouvir a palavra de Deus genuína. Como está sendo pregado hoje, revelada, dizendo que Deus vem cobrar o que nos entregou nas nossas mãos. Aleluia. Ainda dá tempo de fazer algo nobre para o Senhor. Aleluia. Ainda dá tempo de viver uma vida de estudo da Bíblia, de oração. Ainda dá tempo. Aleluia. Jesus diz que a geração do nascimento da figueira não ia passar. A figueira já nasceu, nós estamos na geração do nascimento da figueira. Israel já nasceu, é nessa geração que Jesus volta. Os próprios historiadores, cientistas testificam que é nessa época a volta de Jesus. Bem, nós só vamos negligenciar se não estivermos preocupados com a mina que o Senhor nos deixou. Agora, se Ele nos deixou algo, vamos fazer da melhor maneira possível. Se é varrer a igreja, varra a igreja como se fosse a sua própria casa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra. Em nome de Jesus.